Poder está no ar e no episódio de hoje você vai conhecer os segredos por trás da criação de uma franquia sólida e sustentável. João Piffer vai revelar o que aprendeu com os erros para construir uma marca de sucesso. Não perca muitos insights valiosos. Eu vou começar o programa de hoje com um provérbio e uma reflexão. O provérbio é: a suavidade da água vence a dureza da pedra. E a reflexão sobre isso: assim como o João usou sabedoria e persistência para superar desafios do caminho da ProRir, este provérbio mostra que a consistência e a resiliência são as chaves para vencer os maiores obstáculos. João, prazer receber você aqui, para a gente compartilhar um pouco dessa jornada empreendedora e todos os desafios até chegar na ProRir de hoje. Eu que agradeço, André, obrigado pelo espaço, para mostrar um pouquinho da minha jornada, a jornada da ProRir. Enfim, é um prazer estar aqui. Joia, vamos lá então. João, como surgiu a ideia de empreender no setor de odontologia ainda na época da faculdade? Então, eu sou dentista, fazia faculdade na UERJ, isso aí nos anos de... Entrei em 2002, faz tempo já. E na faculdade de odonto, a gente faz a faculdade em duplas. Então, quando a gente vai atender um paciente, o paciente da própria faculdade, um colega de faculdade auxilia e o outro atende e depois inverte. Sim. Então, você faz uma dupla do início ao fim da faculdade. E lá eu conheci o Alexandre. Na faculdade, ele já era minha dupla na faculdade, meu atual sócio. E aí, conversando e tudo mais, a gente já tinha ideia de nos formarmos e de abrir um consultório. A ideia era um consultório para atendermos, claro. Sabíamos que íamos ter que sair trabalhando para alguém, como aconteceu, mas a ideia estava ali presente. Não, vamos ser sócios. Aí desde o início mesmo da faculdade. Legal. Então, vocês começaram com um investimento de apenas R$20 mil. Quais foram os principais desafios desse início? Todo início é complicado, principalmente por conta do capital disponível, né? Então, durante a faculdade, a gente conseguiu juntar um dinheiro de estágio, de monitoria. A UERJ, na época, tinha monitoria paga. A gente fazia concurso mesmo dentro da própria faculdade e ganhava um valor. E aí, quando a gente se formou, a gente tinha um dinheirinho guardado ali. E fomos juntando dinheiro no primeiro ano de formado ainda, trabalhando para os outros. E depois, quando a gente bateu o martelo, não, vamos abrir... A gente começou a pesquisar um monte de equipamento usado. Então, eu lembro, cara, as memórias são muito vivas ainda. Eu lembro da gente comprando nossa primeira cadeira odontológica, aquelas cadeiras muito antigas, não sei nem se você vai conhecer elas, uma de alavanca que a cadeira, o encosto vai puxando para trás. Ela custou, na época, R$750. A gente foi pegar num prédio em Copacabana, botamos dentro de um frete meio que improvisado ali. Então, imagino que a dificuldade inicial, obviamente, além da falta de conhecimento de montar um negócio próprio, a faculdade de odontologia, ela até então não fornecia, e até hoje não fornece o conhecimento básico para você montar um negócio, mas os recursos escassos, eles também são uma dificuldade muito grande. Então, falta de conhecimento e escassez de recurso. E as faculdades, elas preparam o estudante ali para uma profissão, mas ela não prepara o cara para empreender, né? Bom, vamos lá. Como foi a experiência de abrir a primeira clínica, que no caso foi em Belford Roxo, e logo em seguida expandir para uma próxima unidade já em outro local que foi em Magé? Como foi essa experiência? Primeiro, sempre dá medo, friozinho na barriga. Ele estava muito presente. Na verdade, até hoje, quando a gente vai abrir uma unidade nova, existe o friozinho na barriga. Eu acho que isso é até bom. É saudável. É saudável, faz você ser mais prudente na escolha de ponto comercial, enfim. Mas na época a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo. A gente estava pegando um ponto comercial, negociando um contrato de aluguel, tendo que contratar contador. Então é uma experiência bem diferente, assim, deu muito medo. E aí a gente começou atendendo, e aí contratamos uma secretária que ajudava lá dentro também. Era um negócio muito, muito amador, muito amador. Mas o hard skill a gente tinha. Então, o dentista a gente era. Então, vamos colocar paciente para dentro aí, vamos ver se a gente consegue colocar paciente para dentro e vamos atendê-los. E assim foi indo, até que na virada do ano, a gente estava gostando dos resultados que estávamos tendo e vimos a possibilidade de ir para Magé, no bairro de Piabetá. Entendi. E aí? Aí achamos outro ponto comercial, as coisas já eram um pouquinho mais fluidas, apesar de ser apenas a segunda, mas a gente já sabia o que tinha que fazer, mais ou menos o passo a passo, e enfrentamos de novo. E entramos. Aí foi aí que teve uma virada de ponto, a primeira virada de ponto, que a gente conseguiu começar a trabalhar só pra gente mesmo. Então, 3 dias na semana eu ficava em Belford Roxo, no primeiro consultório que a gente montou, e nos outros 3 dias da semana
em Magé, no segundo consultório. Foi ali que eu comecei, de fato, a trabalhar só para mim mesmo. Que até então era dividido o dia da semana com o meu consultório e trabalhando para os outros ainda. Agora eu vou entrar na próxima virada. Vamos lá. A próxima virada, vamos lá. Imagino que seja essa. Em 2017, vocês transformaram a ProRir em uma franquia. O que motivou essa decisão dos sócios? Legal. A gente já estava com 10, 11 unidades, acho que eram 10 unidades, e tinha um gargalo na expansão, porque assim, são só 2 sócios. Eram 10, 11 unidades próprias? Próprias, tá. próprias. E o gargalo na administração. A gente vendo que tinham clínicas que podiam ter uma margem de lucro maior, ou algumas coisas que estavam um pouco desajustadas, porque 2 pessoas para tomar conta de 11 unidades, 11 pontos comerciais, começa a faltar. Aí a gente já começou a pensar na possibilidade de franquear a marca. E temos uma dentista, hoje ela tem 3 unidades, 3 franquias, que ela tinha um consultório, uma clínica própria, e a clínica dela não estava performando nada, estava faturando, estava prestes a fechar. Ela virou para mim e falou: João, me dá uma ajuda aqui, vê o que você pode fazer, porque eu estou faturando muito pouco, eu estou começando a quebrar, na verdade vou quebrar. Dei um pulo lá, vi algumas oportunidades operacionais, e fiz uma proposta para ela, ó, vamos fazer o seguinte, me dá carta branca aqui durante durante um mês e meio, eu faço o que eu precisar mudar, que eu altero o que eu tiver que mudar, e tendo o resultado a gente conversa sobre você botar minha marca, eu tô querendo franquear, você seria minha primeira franqueada e tal, me dá essa carta branca. Ela topou, alterei um monte de coisa, padronizei, na verdade, transformei durante um mês um modelo de negócio no que eu já conhecia, e o faturamento dela mais do que quintuplicou, na verdade. Legal. Então, aí ela bateu o martelo, não, eu quero. Ela é a irmã dela, eu quero. Que também já tinha trabalhado para a rede. Eu quero, e ali surgiu a primeira unidade franqueada. Quais foram os maiores desafios no processo de franquear a ProRir? Mais uma vez, entra uma falta de conhecimento. Apesar de eu já ter sido franqueado, num dado ponto, um outro ramo, que era o ramo de alimentação, é outra base de conhecimento, que você tem que conhecer agora circular de oferta de franquia, como fazer, como gerar manuais de procedimento, um monte, e seguir a lei de franquia. A formatação em si. Porque uma coisa é você ter um negócio na sua cabeça. Ok, aquilo ali já estava muito certo na minha cabeça. Quando você vai passar aquilo para o papel, tem uma complicação muito grande ali. Eu consegui explicar o que tem que ser feito ou visto na busca de um ponto comercial. A parte técnica o dentista já conhece. Mas explicar qual o perfil da secretária, qual o perfil ideal da secretária, como fazer, botar aquilo no papel e seguir a lei de franquias é a grande dificuldade. É verdade. Nesse caso que você contou aqui pra gente, da sua amiga que estava praticamente já falindo, você ali em um mês e meio, né? O tempo que você ficou ali com a carta branca para você poder mexer em tudo, você viu que, com os resultados que vieram, que você já tinha uma receita de bolo que funcionava. E dali, realmente, era partir para um processo de franquia que você já tinha validado esse mecanismo de transformar um ponto que não estava indo bem em um ponto lucrativo. Bacana, parabéns. Obrigado. Vamos lá. Como vocês garantem a qualidade e o padrão de atendimento em todas as unidades franqueadas? Você imagina que seja um grande desafio, porque toda franqueadora, né, ela tem lá a padronização e ela entrega lá todo o book para o seu franqueado. Mas depende muito do franqueado na ponta, né? Vocês tentam garantir isso? É um desafio. É o grande desafio, na verdade. Quando a gente... Antes, nas unidades próprias, nós tínhamos os desafios, que eram uns. Na hora que você vira franqueador, altera completamente também. Então, a conversa com o seu franqueado tem que ser diferente da que você tinha com os funcionários anteriores. E conseguir... garantir a qualidade na ponta para o paciente em si, novamente, é relativamente tranquilo, porque a odontologia é eminentemente técnica. Então, o dentista se formou, ele, via de regra, ele vai ser um bom dentista, ele vai saber fazer uma extração, uma restauração, e tem as especialidades ainda. Então, na ponta, para o paciente às vezes não, o paciente não percebe nenhum tipo de dificuldade, porque é uma experiência muito técnica da odontologia em si. Só que você conseguir uma cordialidade no atendimento, a captação correta do paciente, o controle correto de estoque. Então, esses são os maiores desafios. Porque, novamente, a gente está lidando com empreendedores, dentistas. E, às vezes, ele começa a ter um resultado legal e ele já começa a já querer
bom, já sou independente, já sou autossuficiente. E aí que começa a dar o problema. O nosso problema não está no início da franquia. Geralmente ele começa a pintar depois do primeiro ano, segundo ano de unidade aberta, que ele já quer andar muito sozinho. E aí ele já não começa a seguir preceitos básicos que fizeram dar certo até ali. Verdade. E ali é o nosso maior desafio. Mas o aprendizado também é da minha parte. Eu já sei mais ou menos quando vai começar a dar problema. Mas esse problema que você estava falando é muito interessante, que toda franqueadora passa. O franqueado, depois de um certo tempo, quer começar a mudar os preceitos ali da franqueadora, né? E às vezes acha que está indo no caminho certo, está desandando, né? Está saindo da trilha. Mas vamos lá. Já pegando um pouco disso, quais são as lições mais importantes que você aprendeu com a mais experiência na franquia do ramo alimentício? Deve ter ensinado muita coisa, né? Muita coisa. É um aprendizado muito caro. Muito caro. Assim, basicamente eu entendi, ali pelo menos eu pesquei, eu me senti, entre aspas, lesado, porque eu vi a franqueadora olhando muito para si. Ela não olhava para mim. Tanto na escolha do ponto comercial, enfim, projeto megalomaníaco que me fez aportar um investimento inicial gigantesco. Então, o que eu tento não passar para o meu franqueado? Eu tento jogar um projeto que ele consiga investir o mínimo de capital possível em estrutura física e coisas do gênero, e ter o maior retorno possível na operação. Então eu tento não esgoelar ele, eu tento dar efetivamente uma consultoria de campo real, voltada pro franqueado, não voltada para a franqueadora. É muito fácil chegar numa loja franqueada e começar a tirar foto de um monte de coisa não conforme. Às vezes é uma besteira, um papel higiênico que está no chão do banheiro. Provavelmente algum paciente acabou de usar, enfim. Mas aí, para mim, seria muito fácil tirar foto daquilo. Você não está performando com disso. Tua clínica tá zoneada, tá mal cuidada. Mas não, eu procuro entender quais são de verdade os problemas operacionais dele e tentar atuar na resolução desses problemas. Claro, o banheiro tem que estar limpo, é um exemplo que eu dei, mas é tentar olhar para o franqueado como eu queria que tivessem olhado para mim lá atrás. Eu tento fazer isso de forma muito genuína. Então, ser um franqueador, tendo passado por uma experiência não positiva como franqueado, ajuda muito, né? Para você poder ter a visão exatamente do que você acabou de falar, o que é bom, o que não é bom e o que o franqueado realmente precisa na ponta. Então, isso acho que é uma experiência legal para o teu franqueado, você ter tido esse momento anterior. Quais foram as estratégias adotadas para escalar a ProRir para 19 unidades? A primeira coisa foi a adoção, se chama de franquias. A gente, assim que a gente fez a unidade de 2017, em 2018 já começamos a viabilizar outras unidades. Aí veio a pandemia, a gente puxou um pouquinho o freio, porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Ninguém, na verdade, sabia de nada. E agora a gente está soltando um pouquinho mais o freio, porque também eu, como franqueador, eu tenho muito medo de quem está entrando na minha marca. É uma marca construída com suor próprio, enfim, eu tenho muito apreço por tudo que eu construí. Então eu tenho muito medo de colocar gente para dentro da marca, gente que eu não conheça. E outro medo que eu tinha é de inchar, não de crescer saudavelmente. Então eu não queria ficar inchado, eu não queria trazer um monte de problema para eu ter que resolver. Sim. Eu quero crescer de uma forma saudável. Então, mesmo que isso de certa forma às vezes seja um pouquinho mais lento, mas eu acredito ser um pouco mais sustentável. Um pouco não, bem mais sustentável. A gente tem que crescer de uma forma sustentável para todo mundo, né? Já pegando isso aí, qual é o perfil ideal de franqueado que vocês procuram para ProRir? Primeiro, eu quero que o meu franqueado ele realmente precise da unidade para viver. Eu não quero só aquele sócio investidor. Nada impede de ter um sócio investidor para viabilizar a unidade. Mas eu quero o franqueado na ponta da operação, operando a unidade. Não precisa ser necessariamente vivendo o negócio, né? Vivendo o negócio. É isso que faz a diferença. Se fosse para crescer sem viver o negócio, eu crescer por via própria. Eu teria unidades próprias. Sim. Mas eu quero a pessoa vivendo o negócio ali e lidando com o dia a dia, conhecendo o paciente dele, tratando o paciente pelo nome. Eu acho que isso faz a diferença para a marca. Esse é o que a gente busca desde o início na marca. João, como se enxerga o setor de odontologia no Brasil e no crescimento e quais são as oportunidades pela frente? Primeiro que a odontologia no Brasil é uma das mais desenvolvidas do mundo. Assim. É uma faculdade que na minha época eram 4 anos, hoje já está em 5 anos. Alguns casos 5 anos e meio. Então é odontologia pura. Tem lugares fora do país que a odonto ela é uma especialidade da medicina. Então o primeiro ponto é a mão de obra. Segundo que a odontologia ela vem ganhando espaço na área de saúde, não só mais
dentro da cavidade oral, na hora que a gente vê a harmonização orofacial, a própria cirurgia bucomaxilofacial também já é praticamente uma área médica. Então ela vem expandindo os horizontes, ela vem ganhando força em setores que antes a gente não imaginava que teríamos. Na área de estética, por exemplo, é gigante. E as novas tecnologias que vão sendo criadas, a gente vai trazendo isso, a gente vai conseguindo oferecer serviços antes inimagináveis. Então vamos conquistando pacientes que antes só iriam pro dentista para fazer uma restauração ou só com dor. Ele hoje procura a gente sem dor nenhuma. Ele procura a gente para melhorar a estética dele, seja com clareamento, faceta, botox. Então a odontologia ela vem ganhando muito espaço no mercado. Legal. Tem muita oportunidade, né? Vamos lá. Como é a relação da ProRir com seus franqueados e qual o tipo de suporte que vocês oferecem? Bom, a gente procura ter a melhor relação possível. Obviamente, isso não quer dizer que em alguns momentos a gente não diga não pro franqueado ou que não tenha uma reunião um pouquinho mais tensa. Isso faz parte do jogo. A gente não tá ali para falar sim para tudo. Ao contrário, a gente ganha o royalties exatamente às vezes para falar um não que daria muito mais trabalho do que falar um sim. Verdade. Então a gente procura ter esse tipo de relação. Relação verdadeira é uma relação que gere um ganha-ganha. Então, é o que vai norteando a gente ao longo do processo. Bacana. Quais foram os momentos mais desafiadores para a tua empresa e como você o superou? Eu acho que o início... O início é o pior, então a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente tem uma margem muito pequena de erro ali, porque, novamente, os recursos são escassos. Acho que o outro grande momento... foi quando a gente começou a não estar 100% nas unidades, porque a gente já tinha uma quantidade de unidades próprias que a gente tinha que abrir mão de estar no espaço fisicamente. Isso ali foi um trade-off que a gente teve que fazer para crescer um pouco mais. O segundo momento foi tomar a decisão de franquear. O outro momento foi tomar a decisão de franquear. Tem a pandemia no meio do caminho, que a gente não sabia o que estava vindo, mas a gente se deu... Assim, a gente conseguiu manter um negócio muito saudável durante a pandemia. E aí a gente viu que a gente tinha uma operação enxuta, que a gente foi criada de forma quase que orgânica, mas que durante a pandemia gerou frutos assim maravilhosos. Os projetos não megalomaníacos, então na hora que você tem um aluguel que é viável, enfim, tudo isso fez muita diferença. Mas a pandemia em si, a última, foi o que a gente mais ficou com medo, assim, o que estava vindo por ali, né? Agora, falando para os franqueadores e franqueados, né, que nos assistem nesse processo, como foi o processo de criar uma marca forte e reconhecida no mercado? Esse cuidado com branding e etc. Isso aí a gente é um aprendizado contínuo, né? Mas eu de fato acredito que tratar bem o paciente é o motivo de eu estar ali. Então eu me preocupo de verdade com como meu paciente está sendo tratado, se ele está insatisfeito, por que está insatisfeito, e vamos tentar resolver aquela insatisfação. Na hora que isso é verdadeiro, você já tem boa chance da tua marca ter valor, você gerar valor dentro da marca. Então esse eu acho que é o principal. E, obviamente, colocar isso em prática nem sempre é muito fácil, porque você coloca pessoas para dentro da sua marca, pessoas para dentro do teu CNPJ. E criar essa cultura dentro da empresa é muito difícil, Mas a gente vai tentando fazer isso, novamente, de forma genuína. Eu acho que isso que fez com que a marca ela tivesse um posicionamento bem forte aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Eu acho que isso é um diferencial. Legal. João, você está falando aí, eu lembrei, eu fiz um post sobre o Steve Jobs falando sobre branding. E ele fala nesse vídeo, né, que o cara pergunta sobre o branding da Apple. E fala que o branding da Apple está no cuidado com o cliente. Se eu estiver entregando para o cliente um valor, uma mudança que faz significado na vida daquele cliente, e quando tiver problema, a gente sabe resolver rápido e, de novo, entregar resultado para o cliente, meu branding está feito. Que o branding é o cuidado com o cliente. Que foi o que você acabou de responder. Exato. E a gente entra na loja da Apple e a gente vê a experiência que tem lá. Isso aí. Pronto atendimento. As marcas têm que se preocupar com o cuidado com o cliente. Vamos lá. Vocês começaram com pequenos consultórios e hoje tem uma rede sólida. Como lidaram com o crescimento rápido? Esse é outro grande desafio, né? Na hora que você bota pessoas para dentro, novamente, tentar criar uma cultura forte
de valorizar o cliente, de colocar o cliente no centro da operação diária e, obviamente, supervisionar. Não adianta a gente achar que tem um ponto comercial, coloquei pessoas e agora posso ficar em casa vendo Netflix. Não é assim que funciona. Não é assim quem dera fosse assim que funcionasse, né? Aquilo ali não é assim que roda. Então tem que se envolver na operação, tem que estar de frente, tem que estar interessado realmente no que está acontecendo no dia a dia das unidades. É chão de fábrica que a gente brinca ali, né? Chão de fábrica, tem que estar lá. É interessante, né, que todo empreendedor quer crescer rápido. E essa pergunta, ela é exatamente como é que vocês lidaram com o crescimento rápido. Porque, apesar de todo mundo querer crescer rápido, é extremamente perigoso crescer rápido, né? Porque é aí que às vezes você perde a mão, né? Quando você vai crescendo mais, num processo mais paulatino, você consegue administrar o crescimento. Agora, quando começa a acelerar muito, é onde os maiores riscos estão acontecendo e você às vezes não está vendo. Então essa é uma parte muito importante do empreendedor que tem que tomar muito cuidado com esse nosso desejo de crescer muito rápido, né? Sim, sem dúvida. Que é aí que estão os riscos. Vocês começaram... Perdão. Como você equilibra a gestão da empresa com a parte técnica de ser dentista? Vamos lá. Hoje já está muito mais no sangue, né? Eu estou fazendo isso desde 2006, então são 18 anos já fazendo isso. E obviamente fiz cursos depois, estou terminando agora mesmo um MBA na Copiade do FRJ. Então hoje já está muito mais tranquilo. A gente já tem uma equipe no escritório central que tem um monte de funcionário muito qualificado. A gente já sabe, na verdade, é saber fazer a pergunta correta. Hoje eu já sei fazer a pergunta correta. A parte do odonto, ela já está no sangue há muito tempo, então sentar para atender um paciente hoje continua sendo muito fácil. Modéstia à parte, eu e o Alexandre sempre fomos bons dentistas, mas hoje a gente está voltado muito mais para a parte da administrativa em si. Então, lidar com os DREs, são DREs de 20 unidades, na verdade a gente vai inaugurar a 20ª agora em dezembro. Avaliar o DRE do franqueado é muito importante também, quando eu vou nortear o franqueado. Então não olho só os meus DREs, eu vou orientando ele, o que dá pra gente fazer, enfim, essa parte administrativa hoje ela está muito mais presente no meu dia a dia. Mas ontem mesmo, por exemplo, eu estava em Nova Iguaçu. E eu estava ali sentando e vendo prótese, como é que estava sendo entregue a prótese no meu paciente. Então, assim, é saber fazer um bom balanceamento da parte financeira, administrativa, ter gente boa do seu lado, faz muita diferença, mas também não abandonar o core do negócio. É lembrar que aquilo ali não é um escritório, aquilo ali é uma clínica que atende paciente. Então eu não posso abandonar também meu paciente na ponta da operação, porque senão o número que vier para mim vai ser um número ruim, de toda forma. Por melhor administrador que eu seja, eu não vou conseguir fazer aquele número ficar bom. Então lembrar que aquele número que está na minha planilha, ele vem de um atendimento lá na ponta da operação. Então eu não posso esquecer da parte administrativa, de forma alguma, ela tem que estar muito presente, mas também não posso esquecer de qual é a essência do negócio, que é atender pessoas, é gerar saúde. Olha, você falou uma coisa super interessante aí, e eu tenho a minha experiência também do lado de franqueador, tá? E o franqueado na ponta, ele não sabe muito sobre DRE. E às vezes não dá muita importância. Mas a DRE, ela dá o raio-x de como está o negócio. Para um franqueador bom, ele bate o olho na DRE do cara, ele já começa a entender por que está não performando bem, ou aonde que ele está acertando mais. E o franqueado tem, às vezes, preguiça de fazer uma DRE, não é verdade? Exatamente. Não dá importância, às vezes, né? Ele acha que aquilo é uma perda de tempo e tudo mais. Mas ali é a chance, é uma das chances, das boas chances que eu tenho de olhar a operação dele, como é que tá. Se ele tá gastando muito material, cadê o material? Deve estar faltando coisa na clínica. Então, ou tá com muito funcionário, ou tá com pouco funcionário. Eu tenho umas métricas que, norteiam a gente há muitos anos. Então, aquilo ali é uma chance de dar uma consultoria verdadeira pro franqueado. E aí, uma das grandes, entre aspas, brigas que eu tenho com o franqueado é, cara, não me entrega o DRE de setembro em janeiro. Porque senão em janeiro, o que eu vou observar já tá lá atrás e já tá se repetindo em outubro, novembro, dezembro. Então, vamos tentar fazer fechou o mesmo, entrega o DRE. Mas, enfim, isso aí eu acho que vai ser uma eterna então, essa é a questão de cultura mesmo, né? A turma não quer executar o serviço que ela sabe, odontologia, etc., seja em qualquer ramo de franquia, né? Mas a DRE feita mensalmente, o cara ajusta mais rápido, né?
para ter um crescimento sólido, estável, e entender onde está errando. Quando começa a fazer uma DRE atrasada, para corrigir é mais difícil, dá mais trabalho. Exatamente. Não, perdeu muito mais dinheiro que precisava perder. Muito mais. Vamos lá. Como você vê as principais tendências do setor de saúde bucal e como a ProRi se posiciona diante deles? A ProRi, ela tem um mix de serviços completo. A gente não deixa de oferecer nada que o mercado hoje tem. Qualquer procedimento a gente tem no nosso mix, temos os equipamentos, temos os profissionais para fazer. Essa é uma parte muito positiva de você fazer parte de uma rede, porque às vezes você com a sua unidade, lá em Queimados, por exemplo, você para arranjar um implantodontista ou alguém que fizesse um procedimento um pouco mais específico, ou não conseguiria arranjar, ou teria um custo muito maior para arranjar. Como você está numa rede, eu já tenho profissionais que vão rodando as unidades num custo mais baixo, enfim. E, novamente, a odontologia está se expandindo muito e a gente vai acompanhando. A gente não deixa nenhuma tecnologia para trás. Obviamente, a gente não é criador de tecnologia, mas a partir do momento que a tecnologia é criada para alguém, a gente já incorpora para dentro da rede. Legal. A franquia tem planos de investir em novos serviços ou produtos dentro da odontologia? Sempre. Né? Criou-se, a gente vai fazendo sentido. Está sempre analisando o mercado. Né? Exatamente. Legal. Qual conselho você daria para quem está começando agora no empreendedorismo? Essa pergunta aí, ela não sei nem se ela tem um gabarito, né? Mas primeiro primeiro entender que aquele sonho que eu vou ser dono do meu próprio negócio, então vou trabalhar menos, esquece. Num primeiro momento você vai ganhar menos e trabalhar muito mais. Isso faz parte do jogo. Não é que você entrou ou no negócio errado, ou na franquia errada, ou entendeu errado o que é o empreendedorismo, né? Exatamente. Então, é saber que você vai ser o que vai mais trabalhar e o último a receber, se receber. O teu funcionário, ele vai receber. Ele vai ter a carga de horário, a carga de trabalho dele. Você não. Você, como dono do seu negócio, você tem que entender que ao entrar nesse jogo, pelo menos no início, e o início às vezes dura bastante tempo, você vai ser aquele cara que vai não ter hora para entrar, não ter hora para sair, e é o último a receber, se receber. Porque tem mês que você não vai receber, principalmente no início do negócio. Mas assim, é uma jornada que ela vale muito a pena. É uma jornada que, eu sou viciado em empreender. Eu adoro empreender, eu adoro ver novos negócios, eu adoro ler sobre, eu adoro estudar sobre. Então, eu recomendo sempre. Eu recomendo sempre empreender. Legal, muito boa. Acho que você definiu bem. Assim, quem vem de um mercado que foi, sei lá, 20 anos, trabalhou em alguma empresa, recebendo salário todo mês e quer ir para o empreendedorismo, já conta com isso, que vai ter mês que não tem salário. E às vezes são muitos meses. Mas o cara que está pronto para encarar esse desafio, ele está pronto para ser um empreendedor. Porque o empreendedor ele vive das oscilações, de ajuste, etc. Mas quando acerta a mão, ele vai ganhar muito mais do que se tivesse como um funcionário de uma empresa. Mas tem todos esses riscos o tempo todo. Exatamente. Qual é a sua visão para os próximos 5 anos no seu negócio? A gente está projetando sair do estado do Rio nos próximos 5 anos. Eu estou tomando esse passo, mais uma vez, mais uma virada. Então, já me preparei internamente. O escritório já consegue dar suporte para fora do Rio de Janeiro. Claro que eu, como sou viciado em ProRi, eu não pretendo abrir e não estar presente nas operações. Então, vou manter meu padrão de ficar um mês e meio dentro todos os dias nas inaugurações. Isso eu vou manter. Mas a gente já tem empresas parceiras em São Paulo, que são aceleradoras de franquias. Então, a gente já deu a carta branca para eles. Pode arranjar franqueado fora do Rio de Janeiro. Então, nos próximos 5 anos, a gente pretende expandir. Região Sudeste, principalmente, e Nordeste. Nordeste também tem um público-alvo, um mercado fortíssimo, e eu acho que até pouco olhado. Eu acho que o mercado Nordeste está subestimado. A gente enxerga boas possibilidades no mercado Nordeste. Nessa estratégia, vocês pretendem trabalhar por bloco, por exemplo? São Paulo é um bloco, e depois uma outra região como um bloco, ou vocês vão atuar em um crescimento em todas as regiões simultâneas? A ideia seria, se fosse possível atuar em bloco, seria muito melhor. Mas se vier outra oportunidade de crescer meio que via teia de aranha ou algo do gênero, ou espalhado, eu também não vou frear, não. Acho que eu já freiei demais. Então,
Esse mercado ainda é um mercado novo, mercado de venda de franquia, tanto que não está nem embaixo do meu guarda-chuva. Obviamente eu acompanho diariamente, mas o que o mercado me trouxer, eu vou analisar e vou soltar um pouquinho o freio. Legal. Bom, agora a gente vai entrar no segundo bloco do programa, que chama-se O Poder em 40 Segundos. Então eu tenho 20 segundos aqui nas minhas perguntas e você tem 40 segundos para responder. É uma dinâmica bem bacana. Pronto? Vamos lá. Quer beber uma água? É bom, é bom. É bom, né? Então vamos lá, gente. Qual foi o momento decisivo na sua carreira como empreendedor? Foi na hora que eu consegui sair vivo, entre aspas, do fracasso ou da experiência negativa com a franquia do ramo de alimentação. Eu acho que errar faz parte do jogo. O problema é errar de uma forma que te tire do jogo. Ali eu quase saí do jogo. Eu quase saí do jogo ali. Legal. Se você pudesse voltar no tempo, o que faria de diferente no início da ProRia? Essa pergunta seria muito fácil responder. Todos os erros me geraram aprendizados. Porque é verdade, geraram aprendizados. Mas eu acho que nesse trajeto, nessa trajetória, eu conheci muita gente boa, mas tem algumas pessoas que eu gostaria de não ter conhecido. Então talvez não ter estado presente naquele lugar para conhecer determinadas pessoas. É isso aí. A ambiência é muito importante. Exato. Qual foi o maior aprendizado que você tirou do fracasso da franquia de alimentação? Dá um suporte verdadeiro pro franqueado. Eu me senti muito largado, me senti usado pela franqueadora, então isso daí eu não vou fazer com ninguém. Não vou fazer com ninguém. Então o aprendizado maior é, cara, resolveu franquear? Resolveu ser um franqueador? Faz com excelência. Bota também o franqueado no centro do teu negócio. Trata ele igual eu trato o paciente. Então vou de verdade olhar qual é a necessidade dele, olhar qual é a demanda dele, tentar resolver de verdade. Não fingir que estou resolvendo. Não botar um relatório só para falar que fiz um relatório e juridicamente me respaldar. Legal. Vamos lá. Nossos 40 segundos. Como você lida com o estresse e os desafios do empreendedorismo? O esporte. Eu gosto muito de praticar esporte. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Adoro fazer meu jiu-jitsu e malhar também. Então, o gasto de energia, isso aí eu acho que é fundamental. O esporte é fundamental sempre, né? Sempre. Porque para a saúde mental, física, tudo tá junto ali. Exatamente. E o esporte ajuda a contribuir bastante. E uma cervejinha também, eu acho que cai bem, né? Qual foi o melhor conselho de negócio que você já recebeu? O melhor conselho de negócios talvez tenha sido um conselho não falado. Ou falado de uma forma não tão positiva. Meu pai é funcionário público, foi funcionário público, hoje é aposentado. Meu pai sempre falou, não, faz concurso. E isso me fez ter medo de abrir. Então, como eu sempre quis abrir, talvez eu não tivesse tido a prudência que eu tive, dada os posicionamentos do meu pai. Não faz. Eu vou fazer, mas eu vou fazer com muito cuidado, já que ele está falando para não fazer. Sim. Legal, muito bom. E uma palavra, como você define a cultura da sua empresa? Uma palavra, né? Paciente. Então, o paciente, o cliente. É o foco de tudo. É o foco. Legal. Qual é a característica mais importante que um empreendedor precisa ter? Coragem, com pitadas de maluquice. Ousadia. Mas muito suor. Tem que suar muito. É mais importante, às vezes, que a inspiração. Verdade. O que te motiva a continuar expandindo o teu negócio? Eu falei anteriormente, sou viciado por empreender. Eu gosto, é a minha vida. Eu sinto prazer em fazer isso. Eu sinto prazer em ver uma operação rodando bem. Eu sinto prazer em ver meu franqueado feliz. Na hora que ele não está feliz, eu sinto prazer em conversar com ele, entender o porquê que ele não está feliz e tentar resolver. Então isso aí é o que me move. Obviamente tem a parte financeira, mas o prazer por trás disso tudo é fundamental. E para quem quer ter uma franquia, quais são as principais vantagens de ser um franqueado? O franqueado ele tem a vontade de empreender, mas ele não tem necessariamente conhecimento. Então, ter uma franquia significa que você vai comprar um modelo de negócio no qual eu já errei muito, eu já errei bastante, já paguei muito por esse erro. Então, a ideia é que ele, seguindo uma receita de bolo, ele não pague pelo preço, não pague por todos os erros que eu já cometi. Então ele é impulsionado, ele vai errar muito menos, o custo dele vai ser muito menor, a curva de aprendizagem é muito mais rápida. Legal, é isso aí. Esse é o segredo, né? Para quem quer empreender,
e tem medo de dar errado. O franqueador já passou por todos os desafios, né? E ele tá ali para ajudar o cara a vencer. O lance do franqueador é fazer o seu franqueado vencer. Isso é muito bom. Como você equilibra a vida pessoal e profissional? É outra pergunta boa, assim. Mas hoje eu já estou muito mais maduro. Antigamente eu era 90% profissional e só 10% vida pessoal. Como faz parte do início também, mas eu acho que eu estiquei muito esse início. Então hoje eu consigo saber que eu tenho o meu espaço ali. Óbvio que a gente sempre está com o celular, hoje em dia a tecnologia ela vem também para ajudar nisso. Então, mas hoje eu faço isso de uma forma muito mais saudável, tanto com a prática dos esportes, quanto da mente também. Então eu consigo hoje tirar o meu tempo para ler o meu livro, entender que nem tudo é trabalho, nem tudo é vida profissional. Então hoje eu amadureci muito nessa parte. Legal. Esse é um gargalo que muita gente passa, e eu às vezes também passo, de ficar no 90% profissional, 10% pessoal, até a hora que fala assim, preciso virar um pouquinho, porque você não percebe, né? Quando a gente gosta de empreender, a gente se vicia, é muito legal, né? Depois que você passa pelos desafios, você até se acostuma com o desafio, às vezes a gente se vicia no nosso negócio. De vez em quando eu tenho que levantar da cadeira e falar assim, não, vou dar uma caminhada, vou à praia. É isso aí. É isso aí, senão não tem vontade de ser empreendedor. Exato. Qual foi a maior conquista da ProRir até agora? Tudo. Eu acho que sair daquele consultóriozinho de investimento de 20 mil reais, um investimento total, e hoje ver minha marca sendo falada, pessoas que entram na unidade falam, não, a minha tia foi atendida, aí falam o nome de uma outra cidade. Isso daí é inimaginável até um tempo atrás. Assim, na verdade, eu nunca tinha projetado isso na minha vida. Então, na hora que eu vejo o estágio que a gente chegou hoje, assim, é tudo maravilhoso, assim, só tenho a agradecer. Maravilha, que bom. Qual o maior sonho como empreendedor? Eu posso dizer que meus sonhos já estão muito realizados, mas obviamente à medida que você vai realizando, você vai criando novos, assim. Então, o meu próximo sonho é transformar a ProRir numa marca conhecida nacionalmente. Então, no Rio de Janeiro eu já sou conhecido, eu conseguindo transpor a barreira estadual, cara, já vai ter sido também maravilhoso, assim. É o outro sonho que eu tenho. Legal, isso aí. E o empreendedor tem que ter sonhos novos o tempo todo para poder continuar motivado, né? Exato. Se pudesse dar um conselho para alguém que quer abrir uma franquia, qual seria? Vai pra ProRir. Mas não, brincando. Tenta ver se... fale com os outros, fale com os franqueados já existentes, converse com o dono da franqueadora. Isso foi um erro que eu cometi lá atrás. Eu só fui com a equipe da franqueadora. Eu não conheci o dono pessoalmente, só conheci depois que já tinha tudo assinado, de que estava dando errado. Então é importante você conhecer o dono e ter contato com o dono da franqueadora. Eu acho que isso faz diferença no dia a dia da operação, faz diferença no quanto o próprio dono da franqueadora dá importância ao negócio dele. Porque é muito fácil o franqueador falar, esteja no seu negócio todos os dias. Mas será que ele está no negócio dele todos os dias? Será que ele está dando importância ao negócio que ele criou e que ele gere hoje? Então, ter acesso ao dono da franqueadora eu acho muito importante mesmo. Qual a distância o franqueado está de quem tem a caneta para tomar decisão, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando à pergunta final e como o nosso podcast chama-se O Poder, eu queria saber, o João de hoje, o que é o poder para você? O poder para mim é você conseguir alterar realidades, alterar ambientes, alterar situações, alterar pessoas, comportamentos de pessoas. Isso é o poder, na verdade, na minha opinião. Agora, mais importante do que definir poder, eu acho que é como você consegue o poder, como que as pessoas te dão o poder, porque poder é algo conquistado, dado por pessoas a você. Como você conquistou isso? De forma alguma pode ser pela força, pela intimidação. Então, a partir do momento que você consegue o poder via liderança, via exemplo, via atitudes, acho que é aí que está a diferença e aí que vai estar a verdadeira duração e longevidade do poder adquirido. Bacana. João, muito obrigado aqui pelo nosso podcast, pelo nosso episódio. Hoje a gente compartilhou aqui a trajetória do João, do sócio dele, na empresa, na ProRir, no setor de odontologia, como dois jovens saem da faculdade e conseguem, além de ter o seu consultório, desenvolver um negócio, né?
e para não ser a vida inteira trabalhar para terceiros, né? E esse começo da trajetória que a gente falou aqui no podcast está muito ligado a que esses dois jovens souberam guardar dinheiro, fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, e esse juntar o dinheiro, em vez de você gastar às vezes com festa, com isso, com aquilo, ele definiu chegar à empresa que ele tem hoje e ser um franqueador e ter mais de 19 unidades, estar expandindo para outros estados. Então fica o recado para quem quer começar em qualquer negócio, em qualquer faixa etária, tá? Que sempre há tempo de você ser um empreendedor. Mas a primeira lição tem que ter uma reserva para começar um negócio e tem que ter crença que você tem capacidade de fazer aquilo que você se propõe. Então acho que essa foi a grande virada para que eles começassem o negócio, e persistência o tempo todo. Então a sua história de seu sócio é muito bonita. A gente teve o prazer de conversar com você aqui hoje, João. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Não esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários, que vão enriquecer também aqui a nossa conversa. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês: o que é o poder para você? João, muito obrigado. Eu que agradeço.